Então, primeiro, cara, queria te agradecer pra caramba por você ter aceito aí. Você chegou a ouvir o do Morita, né? Cheguei. Tá, legal. Morita faz tempo, eu preciso fazer uma outra entrevista com aquele cabeção lá, pra tentar conversar com ele. Eu Cara, tava, eu tava com ele, eu tava com ele hoje, inclusive, né, discutindo várias coisas de design e etc. algum projeto novo? Muitos, viu? Muitos. Muitos. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje, cara, por uma indicação de um amigão, um colegão aí da área automotiva que a galerinha aí curte pra caramba. Nossa, a gente já entrevistou uma porrada de gente da área automotiva, principalmente designers da área automotiva. Tô tendo uma puta de uma oportunidade agora de entrevistar um engenheiro dessa área, né? Então é legal pegar isso, porque a gente vai começar a ver uma outra visão desse mercado automotivo que está relacionado a esse design que todo mundo gosta, essa estrutura que todo mundo gosta. E realmente a gente conversar aqui um pouco e explicar que design de fato não é desenho, é projeto, como é que projeta, como é que é a complexidade de um produto desse e como é que é o pensamento estratégico disso. O Vitor Amaral, ele é especialista nisso, ele é engenheiro, trabalha na Na Ford, Ford, né? junto com o nosso querido e amado Moritão, né? O Fernando Morita. Cara, a gente vai bater aqui um papo e tentar entender um pouco o que está acontecendo com o mercado, como é que estão sendo as transformações. Vitor Amaral tem formação em engenharia e experiência de mais de 15 anos no mercado da indústria automotiva, tendo passado por diversas áreas como manufatura, qualidade e desenvolvimento do produto, e hoje é executivo sênior de uma grande multinacional, a Ford, atuando como head de estratégia do negócio e operações de desenvolvimento do produto para a América do Sul. Vitor também tem formações adicionais em gestão de projetos, Six Sigma Black Belt, em reduções de variabilidade, Master em Tecnologia e Inovação e empreendedor e entusiasta em análises de modelos de negócios e startups. Então é isso, Vitão. Eu queria agradecer muito a tua participação. Obrigado, cara, aí por ter cedido o seu tempo para isso e ter aberto uma janela. E vamos que vamos, cara. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com você. Ah, beleza. Então, a primeira pergunta que eu. A primeira pergunta não, algumas coisas polêmicas aí, algumas relações, né? Você hoje acredita mais no automóvel ou na mobilidade? Bom, é uma ótima pergunta aí para começar. Eu acredito na mobilidade do futuro, tá? E eu acho que uma está diretamente ligada e conectada com a outra, tá? Eu não vejo ainda um futuro onde a gente não vai precisar do automóvel, né? Existem diversos tipos aí de modelos de negócio que a gente pode e está explorando o automóvel, né? Como um meio próprio, como um meio de serviço, né, para a comunidade e muito do que a gente faz no nosso dia a dia é realmente já está prevendo, antecipando algumas coisas relacionadas à mobilidade do futuro, claro, totalmente ligadas ao nosso produto, né, que é o Uhum, veículo, uhum. e hoje a gente explora tanto a parte de venda de produto como também venda de serviços, né, e é o que eu gosto bastante aí, além da profissão, é quase que um hobby também. Eu sou entusiasta aí da área de explorar novos modelos de negócio nesse mercado que é transformação todos os dias, né? É um mercado que não deixa a gente entediado de maneira nenhuma, Não deixa né? mesmo, pior que não deixa mesmo. Cara, e em relação a isso, né, quando a gente está falando aí de mobilidade, de novos olhares que tem uma característica muito legal que é essa questão de você entender esse modelo de negócio, entender toda essa estrutura, né, e, e quanto dessa estrutura de modelo de negócio se transformou nesses últimos 20 anos da cadeia automotiva, porque antes a gente estava falando aí de uma questão de você usar um combustível fóssil, né? Tem a questão da poluição, a questão de um monte de coisa, até a própria produção dos automóveis, né? Já tinha essa inteligência que era muito bem otimizada para a questão dos carros, né? Que era a questão de usar o mesmo chassi, usar várias peças para conseguir fazer carros mais rápido, entregar mais rápido, porque um projeto de um carro, pô, é longo, né? Uma linha de produção longa, né? Um deadline, um início muito longo, demora, parece que
Aí você pode me corrigir nas datas e nas coisas, mas parece que para você produzir um carro em 2 anos, você tem que usar as peças que já existem, é uma melhoria em algum modelo. Agora, para criar um novo, vai 5, 6 anos para desenvolver ele de ponta a ponta, né? Qual que está sendo as principais mudanças, já que eu sei que a indústria automotiva é uma das indústrias mais criticadas em relação à poluição e a um monte de coisas, até criticada pra caramba em relação à inovação, mas sabendo, olhando de dentro, que eu sei algumas coisas de dentro, vocês correm muito atrás de inovação. É o tempo todo vendo inovação, o tempo todo vendo o que pode ser feito. Só que é um navio muito gigantesco para fazer uma manobra muito rápida, né? E a gente que está acostumado com empresas que têm estrutura de startup. Olha, como eu disse, é transformação diária, Uhum. né? E o nosso nome diário é inovação, tá? Tem a parte de inovação que hoje em dia a gente fala muito do seguinte, né? A inovação ela tem que gerar nota fiscal, né? Não adianta, não Normal. adianta você inovar por inovar e não estar relacionado à sua estratégia como empresa, né? Não está relacionada aos seus objetivos, às suas metas. Então, o que a gente KPIs. tenta fazer, os seus KPIs, os seus OKRs, né? Tem um monte de palavrinha do bingo aí É, a palavrinha do Big é que boa. a, que a gente utiliza. Mas no fim do dia, cara, tudo é muito simples, tá? Uhum. Relativamente falando. Eu acho que a maior complexidade desse mercado hoje, ela tá em você tentar fazer uma previsão e realmente entender o seu cliente, Tá. tá? Porque veículos elétricos, veículos a combustão, meio ambiente, tudo isso volta para o ser humano, Sim. de certa maneira, né? Human Meio Center ambiente, Design, né? exato. Por que que a gente tem esse cuidado todo com o meio ambiente, né? Estamos fazendo esse shift aí para a parte de mobilidade voltados a veículos elétricos. Porque o ser humano precisa viver bem. O ser Uhum. humano precisa estar inserido em um ecossistema saudável, um Uhum. ecossistema sustentável, Sustentável, né? é. Uhum. Exato. Então, grande parte do nosso desenvolvimento de produto, tirando a parte mais técnica, né? Claro, Uhum. quanto mais a gente chama, né, de commonality, né? Quanto mais Uhum. commonality você conseguir ter em diferentes produtos, só modificando nos produtos aquilo que o cliente realmente vê, valoriza, o que às vezes ele não dá tanto valor, você consegue manter uma linha mais comum entre os produtos e não ter um investimento tão grande. Tudo Uhum. isso faz parte da engenharia, né? A Perfeito, parte perfeito. de, a parte de engenheirar, vamos dizer assim, a gente faz bem, né? Modéstia à parte, a Ford faz bem Sim. e várias outras montadoras também fazem muito bem. Eu diria que os maiores desafios realmente estão em entender o cliente, né? O ser humano, porque hoje o produto e o serviço, eles têm que ter um significado na vida da pessoa, né? A pessoa tem uma relação muito diferente hoje com aquilo que ela consome, né? Com o produto e o serviço que ela está adquirindo. Para ela tem que fazer sentido, tem que ajudar ela de alguma maneira, tem que salvar tempo, né? Uhum. E a gente tem investido, investe, né? A gente investe bastante tempo em tentar realmente melhorar aí a vida do cliente, trazer facilidades, trazer simplicidade. É, e uma coisa curiosa disso aí que você estava falando, é que a gente fala muito sobre a questão da visão do cliente, a visão desse usuário, mas a gente sabe, assim, enquanto empresa, que muitas vezes o usuário ele não sabe da percepção do meio ambiente como um todo, né? Às vezes você tem que praticar essa educação com eles, e isso é uma fórmula muito delicada, porque ao mesmo tempo, eu estava até outro dia conversando sobre o próprio iPhone, né? O iPhone ele vai lá, faz todo um trabalho para poder gerar menos lixo, menos movimentação de carga, menos mercado, um monte de coisa, reduzindo o impacto ambiental, reduzindo a caixa e não levando mais carregador, e vem uma crítica ferrenha em cima. E eu acho que o consumidor também tem que ser um pouco educado, entendendo como ele deve consumir, né? E como ele deve produzir. E vocês que têm um guarda-chuva de marcas, assim, absurda, né? Até, nem sei se você até tangencia isso, mas outro dia não, faz
um tempo atrás aí que a Ford, eu comecei a ver umas ferramentas da Ford no mercado. Eu sabia que isso já existia, né, da marca Ford, tipo furadeira, essas coisas, né, mais convencionais, mas no Brasil fazia tempo que eu não via, de repente voltou. Como é que você trabalha? Como é que você trabalha assim? O amor, sabe, os lovers da marca e os haters da marca, e ao mesmo tempo você tem que educar esses caras e você tem diferentes públicos com diferentes percepções, né? Que às vezes o cara não tá nem aí para o que tá acontecendo, ele só quer ter o carro dele. Como é que trabalha tudo isso para manter essa coisa? É bem complexo, né? É bem complexo, talvez seja a ciência mais complexa, né? Que trata com o ser humano. Mas assim, para tudo existem metodologias, né? Uhum. Então, a gente tem uma série de metodologias e a gente cria o que a gente chama aí de personas, né? Então, Sim. dentro das personas, você mencionou aí da parte de design thinking, metodologias ágeis, Uhum. você consegue criar diferentes ecossistemas, inserir aquela persona ali e entender, né, o que está ao redor daquela persona, o que você precisa trazer para ela que possa ajudar, né, como eu falei, algum tipo de melhoria no dia dela, que seja você conseguir trazê-la de uma maneira mais ágil, mais eficiente do ponto A ao ponto B, né? Uhum. Isso daí já ajuda muita gente, Uhum. né? Hoje mesmo eu fiquei num trânsito do ponto A ao ponto B que muitas vezes ali o aparato do GPS, né, dos aplicativos ajuda a gente de uma maneira absurda, né? Absurda, absurda. Você ganha tempo, né? E cada vez mais dentro dos veículos a gente está trazendo esse contexto de tecnologia, né? Muita coisa voltada à conectividade, né? Muita Internet das conectividade, coisas, né? internet das coisas. Hoje eu estava andando aqui em Salvador e eu vi que de repente pegou o 5G no meu celular. Eu nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez aqui. Eu nem sei se nem sabia que o meu plano cobria isso. Se É que cobria. eles estão fazendo o teste em várias capitais, cara. Eu acho que eles abrem e aí fecham, abrem e fecham. Deve ser isso. Cara, pode ser, pode ser. Eu fiquei super feliz ali na hora, no momento, né? Já conectou com o meu carro, né? E, e super legal. Acho que conectividade também é um assunto que, que ajuda bastante no dia a dia das pessoas e é um assunto que a gente também, no mundo automobilístico aí, tem investido pesado. E é por isso que a gente está discutindo bastante sobre a questão da mobilidade, né? Hoje em dia o automóvel ele não é mais uma célula separada do universo da cidade. A gente fala muito sobre as smart cities e essa integração com esses sistemas, né? Porque afinal essa mobilidade, esse ir e vir que importa, né? Falar assim, o carro, o objetivo principal dele é levar você de um ponto A para um ponto B, né? Esse assim é o primeiro. Agora, como você vai levar aí essa experiência que a pessoa vai ter? É outra coisa, né? São coisas que você vai entregando para esse sistema. Uma coisa curiosa nisso, você vem da área da engenharia, se desenvolveu, você, pelo jeito, sempre gostou de automóvel, né? Você fala que trabalha com uma paixão sua, né? E por que a engenharia? Por que você acabou escolhendo a engenharia e não o design? É uma curiosidade. O que que você via na engenharia, que você vê na engenharia, que é diferente e é mais interessante quando a gente fala do universo automotivo? Pode ser a lenha na gente, relaxa. Né? Que isso. Cara, tá no sangue, né? Tá no sangue, eu não tenho nem como dizer o contrário. Vem de casa. Ah, Meu pai, ele trabalhou 35 anos na Ford, caramba, então, bicho. muito tempo. Então, eu já nasci nesse meio e foi meio que natural, realmente, né? Eu acho que uma coisa que me encanta muito dentro da engenharia Uhum, é que a gente está aqui para resolver problemas da sociedade, uhum. né? E de todo tipo de problema, né? A depender Sim, sim. do tipo de engenharia. Uhum, E eu sempre fui muito curioso, então foi meio que um caminho natural. E
pelo meu pai já estar nesse meio, ele me proporcionou uma visita relâmpago lá, que eu visitei um dia, né, a fábrica da Ford. Cheguei lá, fiquei deslumbrado, É muito legal, e cara. e o negócio foi tão interessante assim que eu cheguei e fiz não vou nem chamar de microestágio, né? Eu visitei várias estações, conheci algumas áreas, e um Fez o trainee dia, de um dia. trainee de um dia, exato, você resumiu bem aí, trainee de um dia. Quando chegou no final do dia, estava tendo uma palestra de um fornecedor lá que ia sortear um rádio, né? Nessa palestra, eu entrei na palestra, assisti 20 minutos da palestra, ganhei o rádio. Eu falei, não, realmente eu tenho que estar aqui, eu tenho que vir trabalhar aqui nessa empresa, eu tenho que me formar em engenharia. Eu estava bem no começo, no primeiro ano ainda, né, de engenharia, e aí comecei bem cedo. E hoje você trabalha, hoje você fala, você é head, né, da Ford na questão da América Latina e tal. Você ainda está ainda trabalhando com essas complexidades da engenharia, ou você está nos setores mais estratégicos de tomada de decisão em relação a projetos, em relação a novos veículos, novas portabilidades, e quais são os diferenciais que hoje a Ford ela está fazendo para o mercado? Tá, eu passei por diversas áreas, né, dentro da Ford. Então o que me ajudou muito foi que eu comecei na manufatura, Ah, tá. né, conhecendo os problemas do chão de fábrica. Meu primeiro estágio foi em manutenção, que, assim, o pessoal fala que manutenção é osso, né? Mas, assim, te dá um senso de urgência para a resolução de problema que eu trago até hoje. E passei por diversas áreas, em manufatura, qualidade, Qualidade. até que eu vim para o desenvolvimento do produto, né? Onde estou até hoje. Dentro do desenvolvimento do produto, eu passei por diversas áreas também. É um mundo à parte, né? O mundo do Uhum. desenvolvimento de produto. Tem o próprio design, né? Do, Uhum, do, uhum. do Morita aí, e tem áreas de qualidade Sandrinho, também, mais Morita, né? voltadas para produto. Sandrin, Morita. E área de redução de custo, voltada a design, desenvolvimento de programas locais e globais, né? E trabalhei bastante com componentes de motores também, quando eu era na parte que eu fui mais técnico da minha carreira, até que eu comecei a migrar para a parte um pouco mais gerencial, Uhum. né? E fui o que a gente chama de core business offices, né? Uhum. Eu era um dos líderes aqui do escritório de engenharia local, que se comunicava com as outras engenharias do mundo. E até que cheguei aí em alguns assignments mais estratégicos, que hoje é minha paixão, né? Estratégia e Uhum. modelos de negócio. E hoje sim, eu estou mais focado na parte de decisões, a parte mais gerencial, como executivo de estratégia de negócio para o desenvolvimento do produto. E quais são quando a gente fala assim da esteira de produtos, quais são as esteiras de produto hoje que a Ford ela está se dedicando fortemente? Obviamente automotivo, beleza, mas quais são as esteiras de produto? E a gente não fala nem só de produto, né? A gente está falando de serviço, de integração, de realmente uma comunicação mais global, porque aí todas as empresas têm uma meta aí, né? Acho que 2030, 2050, para tentar eliminar essas questões da poluição, da questão do carbono, né? E uma das coisas que a Europa está exigindo bastante seria isso, né? E o Brasil ainda acho que está Uhum. com os passos meio curtos em relação a isso, né? Parece que os incentivos não estão tão fortes e assim por diante, né? Assim, na sua primeira pergunta, né? Uhum, Hoje, é, e, e, e não é segredo, que a gente acabou de fazer uma grande publicação na mídia, uhum, né? Não sei se você chegou a ver, trazendo aí o desenvolvimento do produto, os projetos que a gente tem atuado, uhum, e tanto projetos locais, sim. né, na América do Sul, como grande parte dos projetos são globais, Uhum. né? A gente tem um time muito forte em desenvolvimento do produto local aqui, e que a gente exporta serviços
sim. para outras regiões da Ford, principalmente Estados Unidos, Uhum, e trabalha com o portfólio de veículos global da Ford, tá? uhum, Com vários do portfólio de serviço global da Ford. Em relação à emissão de poluentes, de carbono, etc., a Ford é comprometida, tá? uhum. Existe uma estratégia para isso em cada uma das regiões, de sim estar reduzindo cada vez mais, e o nosso portfólio também, tanto global como local, vai nessa direção. Eu não tenho dados mais precisos aqui agora para te Ah, passar, mas com certeza somos extremamente comprometidos aí com essa estratégia. é. Acho interessante porque é, às vezes eu vejo que existe um pouco de preconceito em relação ao automóvel, né? Ele sofreu muito preconceito de um tempo aí, né? O pessoal negando tal, o automóvel, a questão do automóvel, mas é uma das empresas, né? Que mais, a empresa automobilística, que vocês, consequentemente, a Ford, que já é clássica, não precisa nem dizer, né? Vocês, consequentemente, estão pensando nisso já há muito tempo, né? Eu acho que eu ouço falar dessa questão dentro das indústrias automotivas desde 2005, assim, fortemente, né? Com certeza, com certeza. Não dá para você não conectar uma coisa a outra, né? E principalmente empresas, a Ford é uma empresa centenária, né? Sim. Esse sempre foi um assunto na pauta e a preocupação, quanto melhor tiver o meio ambiente, quanto mais sustentável for a sociedade que a gente vive, melhor para qualquer tipo de negócio, né? Sim. E a indústria automobilística em particular, assim como algumas outras, é uma indústria que eu posso dizer assim, bastante responsável, né? Se Uhum. preocupa muito com o meio ambiente, ela está inserida de uma maneira muito forte mais em algumas cidades, inclusive, do que outras. Existem cidades hoje que, a depender do tamanho da cidade, se você tem um centro de desenvolvimento, se você tem uma fábrica na cidade, ela ajuda muito, né? Ajuda muito a cidade. E, e nessa linha que a gente está indo com o nosso centro de desenvolvimento local aqui, crescendo cada vez mais, utilizando os nossos talentos locais, Uhum. né? Muita gente aí que a gente acabou de ir para a mídia também publicar talentos que foram treinados aí nos últimos Sim, 20 anos, sim, né? sim. Que inclui a mim, que inclui as outras pessoas aí que você também teve o prazer de entrevistar. Sim. Então, eu diria que hoje o Brasil, nesse setor, já teve um momento em que recebia muitos talentos externos, Uhum. mas hoje a gente exporta talentos, né, na indústria automobilística. E até em relação a isso, eu acho interessante, a gente está discutindo um pouco dessa questão da saída da própria Ford do Brasil. Tem uma coisa que dentro das empresas, estrategicamente falando, quando a gente fala de nacionalismo, essas coisas, todo mundo fica, né? Ah, meu Deus, saiu do Brasil. Mas as empresas já começaram a ter uma mentalidade de um bom tempo para cá, que é aquela história de pensar global e agir local, né? Então, sair de um país não quer dizer que você não está fazendo ações sobre ele. Na verdade, é uma questão estratégica, é uma questão, às vezes, até de reduzir custos e de polos, e de realmente focar em regiões adequadas para tais tipos de produção, né? E não você deixar de fazer ações, né? E como você bem colocou aí, uma coisa que acontece bastante, não só na área automobilística, mas a gente vê em vários setores, é que a criatividade e a inventividade do brasileiro, que vem da questão da gambiarra, que vem da questão de várias coisas, da capacidade de lidar com pouco, ajuda muito a criar novos modelos e novas formas de inovação, fazendo com que não é raro a exportação de talento, a exportação de trabalho. Então a mentalidade da Ford também é essa, né? A mentalidade não é que eu saí do Brasil, não faço nada para o Brasil, não é uma coisa nacionalista mais, é pensar de uma maneira global mesmo. Tipo, tem um planeta, a gente não precisa mais ficar restrito a isso, e quais são as ações e consequências que a gente pode fazer em cada polo. É mais dentro essa visão estratégica da saída e da estratégia? É isso? Deixa eu te fazer uma correção Claro, importante aqui. claro. A Ford ela não saiu do Brasil, Sim. tá? A Uhum. Ford ela continua no Brasil,
o que aconteceu foi o fechamento realmente das plantas, mas Isso. em contrapartida, ela continua com a marca, continua trazendo os veículos, vendendo localmente e está crescendo em termos de investimento de engenharia, né? Exatamente. Aham. Que é assim, vamos dizer assim, é a inteligência do desenvolvimento do produto, né? Perfeito. Então, a estratégia da Ford é investir no capital humano, né? Aqui no Brasil, principalmente, que a gente tem grande parte dos nossos talentos, Sim. mas é muito comum falar o que você acabou de falar, né? A Ford É, saiu do Brasil. é, 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 é. É. mas Preciso por causa na disso. verdade ela não saiu e ao contrário, tá investindo, só que agora investindo realmente no capital humano para desenvolvimento de projetos e na engenharia local aqui. Né? E esse capital humano, quando a gente está falando de desenvolvimento, o que que vocês veem de diferencial? Vocês estão em vários países e você cuida de várias questões, principalmente América e assim por diante, questões globais e tal. Quais que são os principais capitais, né, intelectuais e capitais humanos que você percebe de diferencial realmente no Brasil, no universo automotivo? Ou design, ou negócios, ou engenharia, qual que você acha que é o que a gente consegue exportar muito bem? Olha, o brasileiro ele tem grandes diferenciais quando a gente compara talentos do Brasil com de algumas outras regiões, né? De uma Uhum. maneira geral. Não vou fazer um comparativo direto, mas eu acho que você vai assimilar quando eu começar a falar algumas características. Sim, sim. O brasileiro, ele é extremamente criativo, Uhum. ele é extremamente proativo, Legal. ele não tem tempo ruim com o brasileiro para resolução de problema, né? Uhum. A gente vai para cima de uma maneira dos problemas e das situações que muitas vezes em outras culturas o pessoal tende a aceitar algumas coisas que o talento brasileiro ele não aceita, né? Uhum. E a gente gera soluções em alguns momentos muito mais disruptivas, Sim. né? Então assim, as empresas que são inteligentes o suficiente para entender isso e reconhecer o talento brasileiro com o custo, né, que tem, Uhum. Uhum. porque muitas vezes você faz uma conta de dólar versus Uhum. real, Uhum. né? Então, em termos de custo, já é eficiente. Uhum. Se tiver um corpo de talentos também capaz, com as competências corretas, necessárias para desenvolver projetos de uma complexidade A, B ou C, eu diria assim, grande parte das empresas no mundo deveriam ter talentos e adotar essa estratégia de talentos brasileiros. Só que talento é meio que a bola da vez, né? Sim, Às sim. vezes, independente da indústria que você está, você nem fala do produto, só se fala de talentos, Exato. porque tá muito difícil hoje, né? Existe uma escassez global de talentos em diversas áreas e você reter as pessoas também é um desafio aí para grande parte das empresas globalmente. Então, a gente investe muito tempo, sim, pensando em como criar aí as melhores experiências e atrair, né, cada vez mais os talentos aqui. É interessante isso aí que estava comentando, porque até conversando com o Morita, né, essa questão dos talentos, a questão da experiência, né, das pessoas. O Morita até estava comentando, tal, estava falando, né, que pô, hoje em dia a gente está, vocês, né, como empresa, como negócio, estão precisando de pessoas muito boas para poder desenhar novos produtos, novos processos e precisando de designers dentro dessa área e provavelmente, consequentemente, deve também precisar em outros setores, como você mesmo comentou. Eu vejo uma preocupação vindo do aula em faculdade também, né? Além de ter a empresa, eu vejo que existe uma questão de meio efeito manada. Infelizmente, eu estou vendo que está acontecendo em algumas universidades o efeito manada de tipo, agora produto vai morrer, que eu não concordo,
nem um pouco, e daí todo mundo fica focando em serviço, e de repente você vê que tem uma escassez de mão de obra de entendimento justamente para como é que eu boto essa coisa na prática. Vocês estão sentindo isso no mercado também? Como é que tá essa problemática? Como lidar com isso? Olha, eu acho que alguns segmentos e, e, e algumas áreas do mercado, elas têm fases, Uhum, né? Então, eu acho que existe a fase que você comentou, a fase que todo mundo fala que não, o produto vai morrer, acho que a gente precisa focar em serviços. Aí depois o produto volta com tudo, estoura, né? Estoura de vendas, aí o exato. pessoal deixa de focar um pouco em serviços, volta a focar em produto. E eu vejo nos últimos aí 15 anos essa Flutuação, né? flutuação, né? Essa flutuação. Então, eu acho que é muito difícil você conseguir prever um momento em que o produto ele vai cair novamente. Eu não acho que ele está em baixa hoje. Também Ao não acho. contrário, É. o mercado tá se aquecendo novamente. Os resultados das empresas estão subindo, estão tendo resultados recordes, Sim, por incrível que pareça, né? No sim, mercado automobilístico. Você vê o resultado da Ford aí global, foi sensacional, localmente também, né? Então, assim, eu sou, obviamente, né, fã de produto, sim, né? sim. Fã de produto. Mas de serviço também, de serviço de Eu vi ambiente. que a Você não gente pode. também é fã do Senna, ó, e eu vi seu capacete aí do É, lado. cara, do Senna aqui, ó. Ah, irado, cara. É que meus carrinhos estão guardados, mas é irado. Não, tem que ser, como um bom brasileiro, tem que ser, né, cara? É. Grande, grande herói. Nossa. E é isso. Eu acho assim, a gente está numa fase hoje, talvez não só no mercado automobilístico, mas eu Sim, consigo sim. falar com mais propriedade, né? Uhum, uhum. Extremamente, às vezes foge a palavra em português, mas assim, exciting, né? Ah, tá. Uma empolgação excitante, assim. Na empolgação É. excitante, assim, que é tanta coisa nova surgindo todos os dias, né? São tantas possibilidades e oportunidades de você fazer coisa nova, né? De você implementar novos produtos, de você implementar novos modelos de negócio, que eu não consigo ver assim um período de baixa tão próximo, a não ser que tenham fatores também que Ah, tem não, fatores que a mas. gente não controla, né? Tem guerra, tem uma série de coisas, né? Mas Uhum, uhum, eu acho que as perspectivas estão muito boas para ainda esse ano, que está acabando já, né? Que para mim uhum. agosto já é quase final de ano, mas É. para os próximos anos também. É. Eu acho legal isso aí que você estava colocando em relação à estratégia, porque eu estava comentando isso, que eu acho que tem essa flutuação, e às vezes eu percebo que, por exemplo, existe um afastamento, né, e essa é a minha briga, existe um afastamento do mercado de trabalho em relação às universidades, né? Uma crítica. Então, por exemplo, essa questão do serviço que começou a bombar, principalmente nas áreas, nos setores, tem duas coisas que eu acho super problemáticas, né? Que é assim, todo produto tem um serviço embutido nele, né? E todo serviço tem algum produto alocado para ele, né? Eu brinquei, a própria internet, eu brinco não, é um fato. A própria internet, que é um serviço puramente, ela está alocada em servidores, em Big Data, em um monte de coisa, né? E baseada nisso. E a transformação também do produto, quando eu cito que o produto eu não acho que ele morre, ele na verdade você tem uma transformação, acho que tem que viver nos dois setores. É porque está existindo cada vez mais empresas startup nascendo e que necessitam produções mais alocadas e produções mais reduzidas, e a própria indústria tende a se transformar com a indústria 4.0, aonde eu vou, talvez, daqui a um tempo, não sei se a gente vai estar vivo para isso, espero que sim, eu vou apertar simplesmente um botão e eu vou conseguir pedir para uma máquina injetar alguma coisa para mim no mesmo custo de 1 ou 1 milhão. Essa é a tendência, né? Então, esse mercado de produtos, na verdade, ele vai se aquecer e vai ficar mais restrito. E uma coisa que eu comento bastante é que cada vez mais quem engenheiro, designer ou quem trabalha especificamente com produto tem que deixar de fazer desenho técnico e começar a fazer desenho geométrico, começar a entender como é
projetar para que aquilo seja passivo de produção. E ao mesmo tempo, né, e completando isso daí que você estava comentando e até fazendo uma pergunta, a indústria ela começou a tentar se transformar através disso quando você tem a possibilidade de fazer, né, escamoteável as coisas, né? Eu vou lá e falo, vou querer um banco de um jeito, a cor de outro, e o perfil do público ele já está conseguindo fazer isso, né? Você está sentindo que isso é uma necessidade que está acontecendo bastante dentro do mercado automotivo e como tomar as decisões estratégicas para gerar um novo carro ou o momento de tirar ele de linha ou não. Isso é o olhar de uma empresa, de uma indústria, de acordo com a linha de produção dele, ou isso é o olhar para o cliente falando, puta, tá tendo uma necessidade realmente de retransformar, de redesenhar um novo carro, de redesenhar uma nova forma. Olha, você trouxe vários pontos aí bastante interessantes, tá? Primeiro, hoje a gente já está na indústria 5.0, né? Na verdade, Boa. que são as fábricas noturnas, né? Sim. A fábrica meia-noite com todas as luzes apagadas, ela está rodando, É, né? Em vários locais do mundo já a gente já tem essas tecnologias legal. acontecendo em realidade. E eu acho que a tendência, tá? A tendência é cada vez mais o ser humano fazer menos atividades repetitivas, Físicas, né? é. Físicas repetitivas, e isso liberar o ser humano para atividades pensantes, né? E Intelectuais, muita gente tem um estigma assim de que, então, Desemprego se estrutural, né? for Aquela famosa discussão do desemprego exato, estrutural. né? Tem esse estigma que tem, na verdade vai perder o emprego, na verdade não. As pessoas vão ressignificar, né, a sua Exato, atividade. vai ter transformação, né? Transformação dessa atividade. Exatamente, exatamente. O quanto antes as pessoas entenderem isso e começarem a fazer essa. Eu estava conversando sobre isso hoje, inclusive, com o meu time, né? Que tem muita Uhum. atividade administrativa, não necessariamente relacionada ao desenvolvimento de engenharia, que a tendência é essa, né? É a gente ter softwares para isso, né? Ter tratamento de dados, ter dashboards que vão fazer com que a gente consiga investir mais o nosso tempo pensando, Uhum. né? E as indústrias que fizerem isso mais rápido, com certeza vão estar à frente. E aí, seu outro ponto em relação a quando que a gente coloca um produto, quando que a gente tira um produto de linha, né? Eu acho que a empresa que tiver essa fórmula aí tá muito tá muito bem, viu? Tá muito bem, porque existem os produtos assim, Top a of gente chama mind, de top of mind, breakthrough, né? breakthrough. Caramba, chegou esse produto, como é que ninguém pensou nesse produto antes? O produto atende a necessidade off-road, o produto atende a necessidade da cidade, tem um design que, pô, por que que ninguém pensou nesse produto antes, né? E, cara, vai durar a vida inteira esse produto, só que daqui a pouco você vê que ele já não está mais fazendo tanto sentido, né? Então, eu acho que eu diria que, assim, ao mesmo tempo que é o grande desafio, é o que torna essa indústria tão inovadora e interessante de se trabalhar, né? Porque a gente acerta, a gente erra muitas vezes, né? O importante é você acertar mais do que errar, né? Sim, Obviamente, sim, sim, mas sim. eu diria assim, tem vários produtos que você vê, você fala assim, cara, esse produto aqui caiu como uma luva para minha necessidade Campeão, né? diária, porque eu ando, sei lá, 30% na cidade, mas eu ando 70% no campo. Ele atende perfeitamente a minha necessidade com os features que eu preciso no meu dia a dia. Então, assim, esse é o desafio, eu acho, né? Tá sempre acertando o tipo de produto com o momento, né, que a gente está. Eu acho interessante toda essa discussão que você tem, quando a gente para pensar em relação à própria estratégia, né, de negócio das empresas e tal, é que de fato não existe nenhum mercado,
né? Que é 100% certeiro na questão de se você não joga no mercado para tentar testar rápido, ir validando, ir transformando, você não tem como sentir. É isso que a gente briga bastante com algumas empresas quando vai fazer trabalho, tal, quando vai fazer coisa de negócio. E as startups, elas estão preparadas, porque elas são pequenas para isso, né? Mas é justamente isso, né? Não adianta, você fez um produto certo, legal, já está na hora de você pensar no próximo, porque o mercado flutua. O que é um sucesso hoje, talvez não seja amanhã. E uma discussão que você estava comentando, muito interessante, é engraçado, porque eu comento, geralmente, ou para aluno, ou para empresas, né, para meus clientes, que, na verdade, você tem que começar a ver o erro não como errado, né? Eu até brinco com eles que a gente costuma errar mais do que acertar. A questão é o que você vai fazer com esse dado de input, né, que foi gerado para você. Qual vai ser o output que você vai colocar? Eu até costumo fazer uma anedota, né, uma comparação que o Thomas Edison ele não errou 108 vezes, ele achou 107 formas de como a lâmpada não funcionaria adequadamente. Então, acho que isso aí é uma constante transformação, né? A partir do momento que você enxerga o erro como uma possibilidade de melhoria futura, né? De acordo com o que você está olhando no presente, aí você começa a enxergar do jeito que você está falando. Você vai acertar mais do que errar, porque você não está vendo o erro como um problema, né? Você está vendo um erro como uma passagem ou um processo, né? Pô, eu lembro de coisas que na nossa, há 30 anos atrás eram puta um sucesso e hoje não eram incabíveis de ser produzidas. Hoje eram incabíveis eram inconcebíveis de ter, né? Então acho que é mais essa leitura, né? Assim, existem produtos e produtos, né? E Uhum, produtos com complexidades diferentes, né? sim. Você fazer um carro não é você fazer um software, Sim. tá? Existe uma série de diferenças, uma série de ferramentas e o carro ele envolve segurança, né? Uhum. Tem coisas que você pode errar, mas tem coisas que você não pode errar, Incabível, né? Então, sim, quando envolve segurança, a gente não pode errar. Então, existem algumas ferramentas aí, né? O Failure Mode Avoidance, né? Que é um sim. documento gigantesco que a gente faz para prever falhas que nem aconteceram, que nem existiram ainda, mas poderiam acontecer. Então, isso envolve uma complexidade muito grande e que ela é meio que peculiar de um produto como um veículo, que faz com que o tempo de desenvolvimento desse produto ele seja maior do que produtos mais simples. Claro, a indústria ela vem se reinventando, né, reduzindo o timing de desenvolvimento cada vez mais, mas reduzindo aonde é possível reduzir, E também porque tem um tempo de tem. maturação, né? Todo projeto tem um tempo de maturação e tem um tempo para ele existir, né? Não, não dá para puxar as coisas, né? Exato, exato. E às vezes, assim, existem falhas também em alguns lugares do mundo que, quando você tenta puxar demais, pode trazer problemas, né? Problemas de recall, esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Então, é uma indústria que eu acho que vem melhorando bastante o seu tempo de desenvolvimento, mas ainda requer, né, para você ter um produto de qualidade, com confiabilidade, requer um certo tempo de desenvolvimento. Eu acho que você tocou num ponto neurálgico aí, um ponto importante, que é justamente isso, né? Não quer dizer que eu vou errar e vou lançar esse produto no mercado. E daí, essa importância da parte do P&D dentro das empresas, dos centros de inovação, que é você alocar ali para fazer esses testes para validação ou não, isso daí, né? A questão é, quando você trabalha numa indústria, quando você trabalha numa empresa, quando a gente faz esse projeto aqui, a gente testa rápido as coisas que são probabilísticas de darem certo ou darem errado, para poder falar, olha, a gente fez o checklist disso daqui, a gente está comprovando. Isso daqui a gente vai ter que fazer um review, né? Porque também muda muito, né? Assim, a gente já está acostumado com isso, mas mudou muito, e tem gente ainda que vive nesse século passado que a indústria da produção antigamente era realmente a eficiência linkada à quantidade de produtos que você está produzindo, ofertando por hora. Hoje em dia a gente está falando que eficiência é a qualidade do produto que você está ofertando e não mais a quantidade, né?
que tem a ver justamente com essa mudança que a gente estava falando há pouco tempo atrás, da questão dos colarinhos marrons para os colarinhos brancos, né? Começar a vir justamente essa parte mais intelectualizada. Tá até me colocando dessa maneira, porque é justamente isso, né? Não acho que nenhuma empresa, inclusive do porte de vocês, empresas grandes como Tesla, né? Ou que já teve a fase dela de testar pra caramba e errar. Eu lembro da história do carro lá que o cara testa o vidro e quebra, né? Mas já não tem mais, até porque o público já tem uma expectativa e o produto ele tem que atender um mínimo de demanda, né? Exato. E teve uma palavra aí muito importante que você falou, que ela também, às vezes ela está na moda, às vezes ela sai de moda, que é qualidade, Uhum, né? Qualidade é bem interessante, porque assim, ninguém gosta de produto sem qualidade, certo? uhum, E, e muitas vezes algumas marcas, não a Ford, né, obviamente, mas algumas marcas elas colocam custo à frente da qualidade, sim, né? Isso é um pecado que muitas vezes o produto acaba sofrendo, né? E o cliente ele é ferrenho, né? sim, Com qualidade. Até o cliente que acha que não entende de qualidade, ele entende de qualidade, sim, sim, porque ele sabe o mínimo ali de produto que ele dá valor, que ele não dá valor, né? E é um item assim que muitas montadoras deixaram de lado durante um tempo, porque o desafio de desenvolver um produto levou para algumas outras situações, uhum, mas hoje eu vejo de novo, né? De novo, voltando àquele assunto que a gente estava falando, né? Que a gente aham. tem flutua muito, né? As situações. Hoje o mundo voltou de novo para a qualidade e as empresas que não estão focando nisso estão ficando para trás de novo. É louco isso aí que você está falando, porque os métodos de consumo também mudaram muito, e esse negócio da qualidade, ele dá bastante em relação à existência da internet, né? É, porque, assim, antigamente eu podia chegar numa propaganda e falar que o meu produto tinha qualidade ou não, e talvez daqui a um tempo o produto ele ia aparecer se tinha, se não tinha, ou já tinha sido resolvido um recall, e isso não era manifestado de uma maneira muito rápida, né? E de um tempo para cá, desde a internet, ou a massificação da internet, né, a massificação desses meios de massa, o consumo também mudou, e essa percepção que você está falando mudou drasticamente. Eu lembro de um case famoso, né? Um case famoso, que é do Note, né? O Galaxy Note 7, né? Que Uhum. aquele celular que explodia, né? Então, ninguém lembrava do Galaxy Note 7, inclusive isso é até um teste que eu faço em palestra, em coisa, né? Ninguém lembra. Aí na hora que você fala do celular que explode, todo mundo lembra desse celular. E lembra desse celular porque ele viralizou. E de fato, assim, e foi um problemaço para a Samsung, foi um problema gravíssimo. Eles tiveram que. Se reza É. a lenda que eles tiveram. Eu li em alguma coisa, um artigo, já faz um bom tempo, que eles tiveram que fechar uma subdivisão deles para poder bancar isso e lançaram rapidamente o Note 8. E de fato o que tinha acontecido é que tinha tido um problema em 5.000 baterias de um lote de bateria, e não foi todos os aparelhos, Notes e tal. Essa transformação também eu acho que bate, né, nessa questão da qualidade. E como a Ford está conseguindo se comunicar com esse público que agora se transformou radicalmente, porque você não tem mais controle de onde sai a informação, né? E a informação chega de todos os lugares. Então, as pessoas fazendo unboxing, teste, drive, antigamente você tinha um pouco mais de controle para conseguir até apurar os dados e as informações. Hoje em dia, tem que ficar de olho nisso, né? Como é que vocês estão lidando com essa complexidade, né, de dados e informações? Olha, a Ford, não falando só da Ford, né, Uhum. mas a Ford em si, ela tem um sistema extremamente, assim, é um sistema muito, muito forte, comprovado já em relação à qualidade, que a qualidade não é só você cuidar do seu produto, Sim, né? Você sim. precisa cuidar de toda a cadeia de produtos que vem desde a matéria-prima. E se você não tiver a matéria-prima de qualidade,
né? E aí tem lá os que a gente chama de tiers, né? O Aham. tier um, tier 2, tier 3, né? Que é o seu fornecedor, fornecedor do seu fornecedor, fornecedor do fornecedor do seu fornecedor, né? E muitas vezes você vai visitar lá o Tier 3, né? Sim, Que é o fornecedor do fornecedor do fornecedor, para ter sim, certeza de que a matéria-prima que ele está trazendo tem procedência, né? E aí o seu Tier 2 vai montar aquela matéria-prima, vai te entregar um conjunto. Você precisa ter certeza que esse conjunto foi montado da maneira correta, as especificações ali estão procedendo, e aí você recebe isso para montar no seu produto, que é um outro processo de montagem, você tem controle de tudo isso. Então, assim, é, é, não é uma coisa que se aprende do dia para a noite, sim. né? Fazer esses tipos de controle, existem aí uma série de ferramentas, né, que a gente utiliza para isso, mas, e é por isso que torna a indústria automobilística tão interessante, tão complexa, né, Uhum. porque não é qualquer marca que chega aí do dia para a noite que consegue realmente fazer Sim. um veículo de qualidade e ainda mais durar no mercado, né, anos e anos, como a Ford já dura e outras empresas também. Agora, curiosidade, qual que é o veículo mais antigo da Ford? Mais antigo que eu digo, que Cara, mais o tempo perdurou, né? primeiro O perdurou, desculpa. Mais antigo é o Ford Bigode. Mas o que O mais primeiro foi perdurou? o T, né? Foi o O modelo T, T, né? o T. Que eu, by the way, tenho aqui um. Inclusive, eu tenho aqui um. Acabei de receber um quadro aqui, não sei se dá para você ver, Puta, que bonitinho, cara. Que de, de, legal. de um evento lá que a gente fez com ele. Puta, que Com o sensacional. Ford. Esse aqui é o Ford Roadster 1910. Bem legal. E, cara, o que mais perdurou, eu não sei te dizer, viu? Mas a gente tem vários ícones aí que É duraram Mustang, né? anos e Mustang é anos, o mais né? antigo? É. Cara, é um dos, com certeza. É, É um né? dos, com certeza. Passando por vários modelos novos, refreshes, né, e Aham. etc. Outro dia eu estava até realmente parando para nos nossos novos escritórios agora, a gente está pensando em fazer uma espécie de museu, né? Uhum. Trazer esses veículos aí, contar a história deles, porque é um, é um bem da humanidade, né? Quase um Mustang, né? Sim, sim. Sim, não é qualquer coisa, ele faz parte da história, ele faz parte de. Ele passou por várias gerações e vários moldais, né? Vários desejos diferentes. É muito louco você ver essa transformação que os carros têm, essa transformação que acontece. É muito louco isso. Mas em relação a até as estratégias, assim, quando a gente está falando aí de publicações e as estratégias de como você está se comunicando com esse mercado, que agora ele está muito mais complexo, né, em relação a divulgação, propaganda e até mesmo como trabalhar com essa quantidade excessiva de dados. Provavelmente vocês têm um controle, vão atrás, como é que funciona nesse mundo complexo de informação mesmo? Olha, é, tratamento de dados, análise de dados, eu acho que hoje de novo, é um assunto que é fundamental para todas as empresas, né? Uhum. E a gente tem um banco enorme de dados, né? Como que é a maneira inteligente, né, de você utilizar dados? É você utilizar isso para estar sempre melhorando o seu produto, né? Melhorando o Uhum. seu serviço, identificando os padrões, né? Existem uma série de padrões e dentro desses padrões, como que você consegue melhorar a experiência, né? A experiência do seu usuário, do seu cliente e globalmente a gente trabalha com isso, né? A parte de conectividade, de novo, é muito forte no tratamento Sim, de dados. sim, Você entender aí os padrões de comportamento do seu cliente e o que você precisa estar evoluindo em termos de produto, né? Sempre tentando levar para o próximo nível a experiência do seu cliente. Então, dados hoje eu acho que
é a base aí de qualquer tipo de trabalho bem fundamentado. Os Big Data e essas informações aí relacionadas, com certeza. Porque é interessante, né? Uma coisa, quando a gente está falando aí de posicionamento estratégico, brand de marca, né, e tudo mais, existe um limite, existe um limiar entre o desejo de um cliente e até onde a marca ela pode chegar, mas aí eu não estou falando pode chegar em relação à competência, mas pode chegar em relação a próprio posicionamento estratégico da marca. Porque tem momentos em que, às vezes, o cliente ou ele exige alguma coisa e não faz sentido para a marca lidar com isso. Como lidar com esses dados, né? O Steve Jobs, por exemplo, ele tem uma frase que também não é só dele, mas principalmente veio na boca dele, que foi a história de que o cliente não sabe o que quer, né? E às vezes ele pede demais e você fala, puta, isso não faz parte do core da empresa, mas eu sei o que eu posso entregar dentro disso. Isso é um assunto super delicado, né? Porque numa dessas, às vezes, você pode perder uma oportunidade, mais aquilo lá que você já tinha comentado anteriormente, se você joga muito para esse lado, igual aquelas empresas que vão jogar muito mais em tentar vender mais e mais barato, erram depois, porque a gente fala de estratégia. Então, durante 2, 3, 4 anos, curtíssimo prazo, tudo bem, vai ter uma lucratividade. Mas o que acontece com essas empresas quando brigam em cadeia longa, ou quando acontece alguma coisa assim, é que a médio, né, 10 anos, 15 e longo prazo, perde valor de marca, perde propósito, cai numa malha generalizada, e aí depois de um tempo a empresa ela tem a tendência de morrer, né? Tem uma análise que ajuda bastante as empresas, que traz um ponto que você comentou. Primeiro, tem o que em inglês a gente fala, né? What matters most e Uhum. what matters least, né? Ah, O que tá, a gente vai importa falar isso. mais e o que importa menos para o cliente, né? Uhum. Isso dá para você identificar, dá para você trabalhar, né? E você investir, né? Eu acho que eu até falei sobre isso no começo, mas investir um pouco mais no que importa mais para o cliente. Sim. Mas também existe esse campo que você falou, que é o campo da inovação, que é o campo que você vai arriscar, né? Você vai colocar ali um feature, né, no seu veículo que possivelmente o cliente ele não sabe que ele Sim, precisa daquilo, né? sim. Mas um dia durante a usabilidade dele, ele vai abrir a mala e vai estar lá um abridor de tampinha de garrafa na mala, Sim. né? E a gente tem veículos assim, né? Na Ford, o Bronco, por exemplo, você abre a mala, tem um abridor de tampinha de garrafa Ó, essa eu lá. não sabia, sério? Tem, Que irado. tem, tem. É. Então, assim, são situações que você arrisca às vezes, pode ser que tenham pessoas que não vão utilizar, mas tem pessoas que vão amar. E fala, caramba, por que, que todo carro não tem um abridor de tampinha na mala? Né? Uhum. E isso é o legal da inovação também, né? Então, no final dos dias, você, no seu produto, você faz esse balanço, né? Você coloca itens que você sabe que o consumidor ele vai gostar e você também, o ideal é que você, na minha visão, né, pelo menos, que você arrisque um pouco Sim. e tente descobrir aí quais vão ser as novas tendências, né? Não, isso eu acho muito louco dentro do mercado. Quanto vocês fazem, usam tecnologias embarcadas e vão dando updates no mercado, né? E até amarrando com isso, é, quantos anos à frente vocês estão em projeto, pensando em projeto, e quando e como vocês e qual é o limite que vocês conseguem entregar? Então, pergunta, até refazendo a pergunta para melhorar assim. Quanto à frente vocês estão? Vocês já estão em 2050 pensando em possibilidades, só que por causa da industrialização, do processo, dessa questão até do público entender, porque tem um limite também, que é o limite do seguinte: isso acontece muito em empresa. Se você dá demais aquilo que você está querendo inovar, assusta de um jeito tão bizarro que você pode perder mercado. Então você sempre tem que equalizar essa estrutura toda. Às vezes o cliente não está preparado para receber isso. Quanto à frente vocês estão? Vocês já estão em 2050, né? Ou não? Então, existem, na verdade, estudos, né? Quando Uhum. você vai para muitos anos à frente, como você está falando aí, a gente está em 2020. Para 2050, o que se consegue entender e prever?
Uhum. São tendências, Sim. né? Uhum. Você não consegue ser assertivo no dia de hoje, não sei nem se em 5 anos você consegue ser, porque as coisas são tão voláteis, né? Voláteis. Que então, mas assim, você consegue tentar prever padrões, né? Os padrões de consumos vão mudar, né? A maneira que a gente vive, que a gente se relaciona. Então tem sim uma série de estudos de tendência, né? Uhum. Que a gente utiliza como norte, né? Uhum. Mas são tendências, né? Sim, Existem sim. a margem de erro bastante alta, mas eu acho que sim, cada vez mais a gente está olhando mais adiante, né? Mais no futuro. É aquela coisa, né? Às vezes você tem várias cenas e depois você vai entendendo como, quando que você consegue implementar. De repente surge aquele estado de falar, puta, isso aqui dá para implementar agora, né? Isso acontece muito nesse tipo de indústria, né? Porque é uma indústria, eu tô citando isso porque é interessante, porque é uma indústria que às vezes sofre algumas críticas, aquilo lá que a gente tava falando no começo, fala, pô, mas por que que os caras não fizeram ainda? Não fizeram ainda porque o mercado não tá preparado, não fizeram ainda porque a curva para desenvolvimento é longa, não fizeram ainda porque precisa mudar muita coisa, assim, às vezes mudar um parafuso na produção, cara, você tem que mudar o fornecedor, para validar uma porcaria de um parafuso demora 2 anos porque tem que estar dentro de normas e tal. Inclusive, uma vez eu comentando até faz muito tempo atrás, comentando com quem trabalhava com carro, eu achei interessante que a citação foi um negócio que estava comentando assim, cara, para você mudar a lataria do carro, né, o estampo que faz a produção, é mais tranquilo. Agora tenta mudar uma lanterna, cara. Porque a lanterna tem refração, reflexão, validação. São anos de desenvolvimento para que a lanterna se desenvolva, né? E a lataria às vezes é mais fácil, porque você já tem o estrutural todo embarcado nisso. Isso aí também é muita coisa do que pega, né? Mas assim, eu diria que é difícil você achar essa palavra fácil aí no meio, viu? Porque assim, essa parte da lataria que você está falando, né? O body, Sim, ele tem ferramentas sim. extremamente caras, né? Caras, complexas e pesadas, cara. Caras, complexas e às vezes para você fazer uma mudança de design que parece ser relativamente simples a olho, Uhum. né? Você precisa fazer uma grande mudança na ferramenta, que E na vai ter um fábrica também, custo. né? E na ordem da fábrica, que é uma treta, né? Exatamente, exatamente. É uma complexidade gigantesca nessa área a gente chama de body shop, né? Aham. Onde a gente faz as soldagens e antes disso a estamparia. E, e aí já outras peças têm toda uma tecnologia já envolvida, né? Como você falou, lanterna, faróis também, que cada uma delas tem o seu modelo aí de FEMEA, né, que eu comentei, todo estudo que você precisa fazer já tentando prever as falhas, todos os testes de validação e desenvolvimento que você precisa fazer, aplicar para ter certeza de que também vai estar, de novo, nos padrões de qualidade que muitas vezes são parte do próprio DNA da marca, né? Você não Uhum. pode lançar nada abaixo de um certo padrão Pode escrever. Verdade. e, e a gente é muito, muito rígido em relação a isso. Muito louco. Cara, a gente deu aí, meu, a gente já deu uma horinha, né? Eu queria, Uhum. encerrando isso daqui, eu quero saber se você tem alguma mensagem, alguma informação, alguma coisa que você gostaria, que a gente não conversou e que você gostaria de deixar aí em aberto pro pessoal. Não, não, primeiro, agradecer de novo, bate-papo aqui, super descontraído, né? Eu acho que é realmente um bate-papo e essa parte de produto, modelo de negócio, quem estiver ouvindo aí, acho que se aprofundar, né? Se tiver interesse de fazer cursos voltados para isso, pode ter certeza, de novo, como eu falei, você nunca vai estar entediado, tá? Porque Nunca mesmo, é verdade. todos os dias você acorda e você pode ter certeza que você vai fazer alguma coisa diferente que você não estava prevendo no dia anterior, porque a gente está direto aí, né? A gente está mergulhado em todas as mudanças e tendências de mercado diariamente.
Galera, então é isso, Vitor. Queria, cara, agradecer bastante novamente, meu. Manda um abraço aí pra tua equipe, pro Moritão, né? E, cara, é isso aí, galera. É o seguinte, a gente bateu aqui um papo aqui muito bacana. Cara, sai na quinta-feira, né? Na quinta-feira sai no podcast lá nos agregadores. E lembre-se que na segunda-feira subsequente vocês podem ver a nossa carinha aí no bate-papo aí nos canais do YouTube, beleza? E, Vitão, você tem algum canal de contato se alguém quiser entrar em contato com você, você quer deixar? Se quiser, a gente, anexa aí embaixo. Tá legal, eu passo aí depois o meu Instagram, acho que é um contato e LinkedIn aí, que são os contatos mais fáceis aí. Beleza. É isso aí, galera. Valeu mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite e